Irmãos, irmãs, com que alegria nos reunimos mais uma vez no domingo, dia do Senhor. E hoje, um domingo muito especial dentro da nossa liturgia. A igreja faz a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, todos os que estão sintonizados conosco, a solenidade que hoje celebramos, como todas as solenidades, evidentemente, como toda a liturgia, nos põe diante de Deus que é santo, santo e fonte de toda a santidade. E somos hoje convidados a olhar tantos irmãos e irmãs que livremente entregaram suas vidas pela causa do reino, o reino de Deus. Com eles, nós vamos aprendendo, vamos acolhendo, buscando viver o compromisso que conduz à verdadeira vida, à verdadeira felicidade, que é a comunhão com Ele, a comunhão com Deus, e que ninguém pode tirar de nós. É Jesus, no Evangelho de Mateus, que nos ajuda a compreender, portanto, como vamos viver, como vamos construir, como vamos alcançar, melhor ainda, a santidade. E nós estamos no Sermão da Montanha, que é o início, praticamente, desse discurso de Jesus, que aponta para um mundo novo, para uma sociedade nova. O Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta a nova, definitiva lei, por que não dizer a constituição do povo por ele congregado, que nós sabemos, novo povo de Deus, povo formado por seus discípulos e discípulas. A montanha, nós sabemos, lembra sempre o lugar onde Moisés teve aquele encontro privilegiado com Deus e a ele, Moisés, entregou a sua lei. Essa lei que selou, então, essa aliança
dele, Deus com o seu povo, e do povo com ele. Como relata o evangelista Mateus, é da montanha, lugar do encontro com Deus, que Jesus então promulga com o povo, para o povo, junto do povo, esta nova constituição. O povo faminto, o povo sofrido, o povo sem esperança, o povo sem perspectiva, afligido de todos os lados, o povo que o segue, o povo que busca misericórdia, solidariedade, um tempo novo, povo que busca a paz. Jesus, como nós ouvimos, proclama primeiramente os pobres em espírito como felizes. Ele vai dizer, o reino dos céus é deles. Esta bem-aventurança está intimamente ligada à oitava bem-aventurança, que proclama que são felizes os perseguidos por causa do reino. O reino, então, é dos pobres, primeira bem-aventurança, e dos perseguidos, dos que são mortos, não é? Por causa da justiça, a justiça do reino. O reino é deles. A promessa do reino, portanto, acontece a partir deles para chegar a todos. Quem são os pobres? São aqueles que puseram a sua confiança total em Deus, reconhecendo-o como absoluto de suas vidas. Ele é como que o último socorro diante de um mundo, diante de uma sociedade que negava e nega a vida, a liberdade, o direito ao trabalho, a saúde, a moradia, a comunhão, a paz. E este é o caminho, o único caminho, a solidariedade, a comunhão, a paz, capaz de construir um mundo novo. Ontem, como hoje, os pobres em espírito e os perseguidos da justiça, ou pela justiça, ou por causa da justiça, são os depositários do reino. É a prática, a vivência da justiça, a solidariedade, portanto, que visibilizam que o reino de Deus está acontecendo, ele está sendo dinamizado, ele está penetrando toda a nossa sociedade, o coração das pessoas, as estruturas do mundo de hoje. As outras bem-aventuranças são importantes, evidentemente, mas elas vão já se realizando nessa vida, como a primeira, bem-aventurados os pobres, e a oitava, bem-aventurados os perseguidos por causa do reino, por causa da justiça do reino. Então, aqui e agora, nós vamos podendo ainda perceber, então, que estas outras bem-aventuranças estão acontecendo. Por exemplo, os aflitos. Quem são os pobres? Os pobres são os aflitos, vítimas, com certeza, de uma sociedade cruel, opressora. Quer dizer, esses aflitos não estão conseguindo vislumbrar os caminhos com segurança, com liberdade, com alegria, com satisfação, para ter a paz. Os mansos, quem são? Os pobres subjugados pelos poderosos deste mundo. Aqueles que não têm nada, despossuído dos bens que eles foram roubados. E de quantos modos hoje os bens essenciais continuam sendo tirados, me perdoem, roubados dos pobres, pelos grandes, pelos poderosos, por aqueles que detêm o poder. E mais ainda, eles estão privados de reivindicar os seus direitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. São os pobres que são capazes de se levantar, tomar uma atitude, se indignar diante de tantos desmandos que provocam medo, insegurança,
violência e morte. Compram a justiça para garantir privilégios. Compram a justiça para garantir privilégios. Não é? Então, os pobres são aqueles que têm fome e sede de justiça, se levantam contra essa realidade. Quem são os misericordiosos? Bem-aventurados os misericordiosos, diz Jesus. São os pobres, não é? Capazes de solidariedade, capazes de comunhão, onde ninguém passe fome, necessidade, seja excluído. É a busca constante de fazer acontecer o sonho de Deus. Todos sejam irmãos, vivam com dignidade. Quem são os puros de coração? São aqueles que se comportam com uma única conduta e estão em perfeita sintonia com o reino de Deus. Na Bíblia, a pureza de coração, meus irmãos e minhas irmãs, está associada às mãos inocentes, as mãos que servem para realizar o bem. Para os semitas, o coração é a sede das opções profundas que marcam a vida inteira. Puros de coração. Quem são os que promovem a paz? São os pobres que acreditam que o que importa não é o bem de alguns, a satisfação de alguns, mas o bem de todos. E a paz é o desejo de Deus. Ela precisa chegar a todos. A paz é a síntese de todos os bens. É a plenitude dos bens. A paz é trabalho. Quem trabalha tem paz. Pode viver com dignidade a sua vida. E hoje está sendo roubado de muitos o direito ao trabalho. Paz é casa, para se proteger, para reunir a família. Paz é saúde. Fiquei doente, eu tenho o direito de me tratar. Eu vou ser bem acolhido no hospital, no ambulatório. Eu vou encontrar caminhos. Paz é oportunidade de ir, de vir. Paz é dignidade. Paz é liberdade. São os valores, então, que encerram toda a grandeza e a beleza da vida. Enfim, irmãos e irmãs, a solenidade de Todos os Santos convida toda a igreja, toda a comunidade cristã a colocar-se diante de Deus que é santo. Nossa filiação divina se traduz então na prática do bem e da justiça. Deus é por essência, não é por definição, ele é o próprio bem, ele é a própria justiça. Somos capazes, enquanto caminhamos por este mundo, de resistir às tribulações e nos mantermos em pé no testemunho do reino? Ou nós fazemos coro com o mal, com a mentira, com a injustiça, com a corrupção, achando que não podemos fazer nada? E quem sabe, sob muitos aspectos, podemos até ter algum benefício de tudo isso. Acreditamos que ser santo é possível, que ser santo é nossa vocação, e que tudo o que fazemos deve nos conduzir à santidade. Vamos pensar, vamos rezar, meditar e na fé e na confiança darmos a nossa resposta. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.